Esta manhã nós temos feito uma série de exposições no livro de Êxodo e temos visto como o Senhor, ele conduziu o seu povo durante a peregrinação que eles fizeram, um longo período, desde quando eles saíram da terra do Egito até o momento que eles entraram na terra de Canaã. Foram 400 anos de peregrinação, 440 anos de peregrinação, 40 anos de deserto após um longo período de escravidão, 430 anos de escravidão na terra do Egito. E hoje eu quero meditar nesse texto de Êxodo capítulo 16. Convido você para abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. E eu quero ler os primeiros versículos, embora nós vamos tratar de todo o capítulo, mas quero ler apenas os primeiros versículos com você nesta manhã. Êxodo 16, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Quero orar com você neste momento. Pai, fala conosco, alimenta-nos, porque a tua palavra, ela é o alimento que nós precisamos. Que o teu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração e aplicar a tua palavra, ó Deus, para a tua honra e glória na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Há um ditado popular que é muito falado quando passamos por alguma necessidade, por algum tipo de carestia. Esse ditado diz assim: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Há momentos na vida de cada um de nós que passamos por algum tipo de privação, seja por uma questão de saúde, lidando com uma enfermidade, problemas financeiros, desemprego, dívidas. E quando olhamos para esse texto, nós vemos que o povo de Israel teve que lidar com esta situação durante a sua jornada, sua peregrinação no deserto. 45 dias após eles terem saído do Egito, o povo de Israel começou então a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, porque lhe faltava algo básico, que era a comida. Algo que estava relacionado com a sua própria subsistência. O texto nos fala que aquela murmuração, ela foi de todo o povo, toda a congregação dos filhos de Israel. Veja que a fome ou a necessidade de comida levou o povo a esquecer completamente do projeto que Deus tinha para a vida deles. O raciocínio do povo era que a escravidão com comida era melhor
do que a liberdade sem alimento. Eles disseram contra Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Veja que eles dizem que era melhor eles morrerem como escravos, mas morrerem, em outras palavras, de barriga cheia no Egito, do que serem livres da escravidão do Egito, mas morrerem de fome no deserto. Este povo, meus irmãos, já havia em pouco tempo, 45 dias em que eles tinham saído do Egito pela mão poderosa do Senhor, e o Senhor estava conduzindo este povo para a terra de Canaã. E este povo aqui já esquece dos atos poderosos de Deus. No capítulo anterior, no capítulo de número 15, eles cantaram a vitória do Senhor por terem libertado eles da escravidão do Egito. No capítulo 15, no verso de número 1 e 2, eles cantaram este cântico dizendo: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Verso 9, o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Verso 13, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Veja que eles cantam o poder de Deus, cantam a soberania de Deus, cantam a salvação e o livramento de Deus, mas agora, quando eles estão passando por algum tipo de privação, eles se esquecem completamente do que o Senhor havia feito contra eles, havia feito em favor deles. Eles se esquecem completamente a poderosa salvação do Senhor e o juízo de Deus sobre o exército de Faraó. Agora este povo está dizendo que era melhor eles voltarem, era melhor eles serem escravos e morrerem de barriga cheia do que eles estarem no deserto, sendo guiados pelo Senhor que os libertou, livres, com uma promessa diante deles de entrarem na terra de Canaã, mas por causa da falta de alimento, eles então se esquecem de toda a obra de salvação que o Senhor havia feito por eles. Por isso, a lição de hoje fala sobre a providência do Senhor no deserto. Deus supriu a fome do povo de Israel durante este período de 40 anos, enviando para eles o maná do céu, mostrando que Ele é o Deus que é fiel à sua própria palavra e que cumprirá todas as promessas que Ele tem para o seu povo, que Ele cuidará de cada uma das nossas necessidades. Nós olhamos para o capítulo 16 e vemos que Deus usa a necessidade de Israel para lhes ensinar a doutrina da providência.
Eram cerca de 2 milhões de pessoas andando pelo deserto. Deus tem que tratar desta multidão de pessoas, ensinando para eles que o Senhor suprirá as suas necessidades. E o Senhor faz dá a este povo esta lição, tratando sobre as necessidades básicas, alimento e água. O povo estava no deserto, o povo não tinha nenhum tipo de recurso, o povo não tinha dinheiro, não havia supermercados, restaurantes ou qualquer outro lugar onde eles pudessem comprar mantimentos. Deus então resolve suprir a necessidade do povo de uma maneira miraculosa. O texto nos diz que o Senhor então enviou pão e carne para o seu povo. O texto nos fala a partir do verso de número 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Eu quero destacar então com você nesta manhã esta provisão do Senhor que foi o maná. O maná foi este alimento milagrosamente fornecido pelo Senhor ao povo de Israel durante todo o período de sua peregrinação no deserto, todos os 40 anos. O maná era como uma pequena semente muito branca, e o seu objetivo foi alimentar o povo durante a peregrinação. Este alimento veio do céu. Deus mandou o maná. A própria palavra descreve no verso de número 31, dizendo: deu-lhe à casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Há algumas características aqui a respeito de como Deus providenciou este alimento para o seu povo durante a peregrinação do deserto. Primeiro, o maná caiu do céu. O maná caiu do céu. O verso de número 14 diz: e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Aqui nós temos a descrição do que eles viram. Este alimento que Deus enviava para o seu povo dia após dia. Há muitos que querem dar uma explicação natural para o maná. Mas o texto é bem claro em dizer que o maná vinha da parte do Senhor. O maná não era nenhum tipo de líquido que saía de um processo feito pelos insetos nas tamargueiras, que eram árvores, arbustos no deserto. Não. O maná vinha da parte do próprio Deus. Era o Senhor que enviava o maná de forma sobrenatural. Ele caía do céu. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que a nossa provisão, ela vem da parte do Senhor. Ele providencia para nós tudo o que nós precisamos. Se o Senhor abrir os céus, nós seremos providos
o nosso celeiro estará sempre cheio, e se ele também encerrar os céus, nós não teremos qualquer provisão para a nossa vida. A nossa provisão vem do Senhor. A nossa provisão vem do Senhor. João Batista disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. É do céu que nós recebemos toda a provisão de Deus, tanto as bênçãos materiais quanto as bênçãos espirituais. Segunda característica que nós vemos nesse texto é que o maná caía pela manhã. Veja o horário em que Deus enviava o maná. O texto diz no verso de número 13: à tarde subiram codornizes e cobriam o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Era este orvalho que caía do céu, que era o maná. Jesus diz que nós devemos orar diariamente pelo pão diário. Ele nos ensinou isso na oração modelo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E um dos pedidos que ele nos ensina a pedir ao Senhor diariamente é: dá-nos o pão nosso de cada dia. O pão nosso. Aquilo que realmente nós precisamos para as nossas necessidades. Deus enviava o maná, e a palavra maná é exatamente a pergunta que o povo fazia. O povo olhava para aquilo que vinha da parte do Senhor, e o povo perguntava, verso de número 15, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? A palavra maná significa exatamente isso. Que é isto? É de onde vem a palavra maná. Pois não sabia o que era, e disse Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. O maná era então um alimento provido pelo Senhor, o pão que vinha do céu, ou como diz no Salmo 78, era o cereal do céu, ou o pão dos anjos. Era o próprio Deus que enviava dia após dia, logo pela manhã. Quando o dia iria começar e as pessoas precisavam de um alimento para serem sustentadas ao longo do dia, Deus provia o alimento do seu povo. A terceira característica que nós aprendemos sobre a provisão do Senhor no deserto, sobre o maná que ele enviava, é que o maná era enviado pelo Senhor. O Senhor enviava o maná. Era ele mesmo. Deus dava o pão como alimento. Veja que Deus dá o pão. Ele é o provedor. Às vezes nós achamos que nós conseguimos o nosso sustento por nós mesmos, pela nossa força, por causa do nosso dinheiro, por causa do nosso trabalho. Quantos são os homens que acham que a sua subsistência, a sua provisão depende tão somente dele, depende tão somente da sua força, tão somente do seu trabalho e da sua capacidade? Mas o que nós aprendemos aqui é que se o Senhor não prover aquilo que nós precisamos, se o Senhor não derramar sobre nós diariamente a porção daquilo que nós precisamos, se o Senhor não prover o que eu e você necessitamos, de nada adiantará. Ele é um Pai cuidadoso. Ele é um Pai provedor. Por isso Jesus disse que não devemos andar ansiosos, não devemos viver inquietos quanto ao que comeremos, quanto ao que beberemos, ou com que nos vestiremos. Jesus diz em Mateus 6, verso 31 a 33, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Deus sabe o que eu e você precisamos. Deus cuidará de nós, Deus cuidará da nossa necessidade. Deus sabe o que eu e você realmente necessitamos. E Ele, na sua sabedoria e providência, Ele nos dará graciosamente o que nós necessitamos para cuidar das nossas necessidades. O objetivo do maná era para saciar a fome do povo, era para suprir as suas necessidades. O verso de número 15 diz: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Deus, como nosso Pai, que conhece as nossas necessidades, que sabe o que nós precisamos, Ele providencia, Ele cuida não somente da nossa alma, mas o Deus Todo-Poderoso que se revela na Escritura e se revela a nós como um Pai por meio da adoção que foi feita por Cristo Jesus, Ele sabe o que nós necessitamos fisicamente e Ele proverá a nossa necessidade. O maná caía da parte de Deus, o Senhor enviava o pão do céu diariamente. O texto diz no verso de número 21, colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Deus enviava uma porção diária. O maná não poderia ser estocado, guardado para o dia seguinte, exceto na sexta-feira, quando Deus enviava uma porção dobrada, pois o sábado era o dia do descanso. Deus enviava com regularidade, todo dia, cuidando do seu povo, manhã após manhã. A quantidade que Deus enviava, e essa é a sexta característica do maná, era suficiente para alimentar e satisfazer a necessidade do povo. O verso de número 17 e 18 diz: assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos, porém medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Pois colheram cada um quanto podiam comer. Um gomer se refere a uma medida, era mais ou menos cerca de 2 litros, que cada um poderia colher, e Deus mandava exatamente qual era a necessidade do seu povo. Deus supre a nossa necessidade, meus irmãos. Ele concede na sua providência o que nós realmente precisamos. E Ele faz isso para guardar o nosso coração, para guardar o nosso coração da cobiça, para guardar o nosso coração da avareza, para guardar o nosso coração da ganância. Ele faz isso providenciando exatamente aquilo que nós realmente necessitamos para nos ensinar a depender dele, a depender do seu cuidado, a depender da sua provisão. O maná, então, era enviado na quantidade exata que o povo precisava para matar a sua fome. Em sétimo lugar, nós aprendemos sobre a colheita do maná. O maná era colhido individualmente. O verso 16 diz: eis o que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, cerca de 2 litros. Segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Vamos lembrar que eram cerca de 2 milhões de pessoas. E Deus alimentou 2 milhões de pessoas, dando a cada um deles o que eles realmente precisavam. Deus manda a comida, mas nós devemos recolhê-la. E o povo tinha que então fazer isso diariamente. Meus irmãos, em oitavo lugar, nós aprendemos sobre a duração do maná. O maná foi enviado até a chegada à terra prometida.
O texto nos diz, no verso de número 35, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Deus é fiel. Este Deus que libertou o seu povo da escravidão do Egito, que operou grande e poderosa salvação, que manifestou a sua bondade, a sua misericórdia, porque ele é um Deus fiel que cumpre as suas promessas que ele havia feito no passado. Deus aqui sustenta o seu povo providencialmente durante 40 anos. 40 anos de peregrinação no deserto, até eles entrarem na terra de Canaã. Lá em Josué capítulo 5, verso 12 diz, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, já em Canaã, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Veja a fidelidade do Senhor, meus irmãos, de sustentar o seu povo, de cuidar do seu povo. Do início ao fim, Deus cuidou do seu povo porque ele está cumprindo a sua promessa de que eles entrariam na terra de Canaã. E para realizar o cumprimento desta promessa, ele é o Deus Todo-Poderoso e ele tem todo o poder para suprir toda a nossa necessidade, não importa quanto tempo seja, não importa se seja no deserto, não importa quantos anos leve, o Senhor sempre cuidará do seu povo até o fim. Eu quero terminar esta meditação com você nesta manhã, fazendo algumas aplicações desse texto para nós. Porque este longo período em que o Senhor cuidou do seu povo, sustentando eles com o pão do céu, com o maná, ensina algumas lições muito preciosas que o povo teve que aprender. O primeiro, eu chamaria de um teste de fé. O Senhor está provando o seu povo durante este longo período de jornada no deserto com a sua provisão. O verso de número 4, o Senhor diz para Moisés, diante da murmuração do povo, logo depois de 45 dias de terem saído da escravidão do Egito e agora reclamando porque lhe faltava alimento. E o Senhor diz, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova, se anda na minha lei ou não. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, Moisés, no seu sermão, lembrando do povo de Israel, que já estavam terminando a sua peregrinação de 40 anos, agora uma nova geração iria entrar na terra de Canaã. Moisés lembra tudo que Deus havia feito por eles durante aquele longo período, 40 anos. E ele diz assim, em Deuteronômio capítulo 8, verso de número 3, ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Verso 5. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina teu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Porque, meus irmãos, o Senhor conduziu este povo pelo deserto, como nós vimos já. Deus poderia levá-los por um outro caminho, pelo caminho dos filisteus. Levaria cerca de 12 dias, de 15 dias, no máximo 20 a pé, com toda essa multidão de pessoas. Mas o Senhor escolheu agora um outro caminho. Deus os conduz pelo deserto e leva 40 anos. E segundo a palavra de Moisés, Deus está disciplinando este povo.
Deus está provando este povo, para este povo entender que é o Senhor quem iria cuidar deles. É um teste, então. É um teste. Prova é um teste. A prova é uma lição. E Deus está ensinando este povo a confiar no seu cuidado, a confiar na sua palavra. A confiar. E aqui a confiança está, meus irmãos, em nós crermos que o Senhor suprirá a nossa necessidade, que Ele é fiel a si mesmo, que Ele cuidará não só das nossas necessidades espirituais, mas também cuidará das nossas necessidades físicas. É um teste de fé. É um teste de fé andar no deserto. É um teste de fé você não ter o alimento, você não ter o dinheiro, e você confiar de que Deus vai cuidar de você. De que Deus vai cuidar e vai suprir a sua necessidade. De que Deus vai prover o que você realmente precisa. É um teste de fé. É um teste de fé nós confiarmos na provisão do Senhor dia após dia. E fé significa obedecer ao Senhor. Por isso o Senhor diz: eu colocarei o meu povo à prova se andam na minha lei ou não. Se andam na minha lei ou não. Verso de número 16 diz que o Senhor providenciou exatamente o que cada um poderia colher. O verso 16 diz assim: disse o Senhor: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Veja que é um teste de fé. O teste de fé é obedecer. É obedecer à ordem de Deus, onde cada um tinha que colher um gomer por cabeça. Como eu disse, cerca de 2 litros. Mas o texto fala que alguns foram tomados pela ganância, pela avareza. Alguns, no meio da carestia, foram egoístas. E o texto nos fala no verso de número 27. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Verso de número 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus está ensinando, meus irmãos, este povo a confiar nele. Deus mandava o que realmente eles precisavam, mas alguns duvidaram. Duvidaram da provisão do Senhor. No 6º dia, Deus mandava o maná dobrado e eles tinham que guardar para o dia seguinte, mas muitos duvidaram. Muitos duvidaram da provisão do Senhor. Quantas vezes nós achamos que o Senhor não vai suprir a nossa necessidade, que o Senhor não vai cuidar de nós? Deus está ensinando este povo, meus irmãos, a guardarem o seu coração da cobiça, a guardarem o seu coração da avareza, a guardarem o seu coração da ganância. Deus providencialmente testa a nossa fé quando passamos pelo deserto. Ele está educando os nossos apetites interiores, Ele está educando a nossa alma a saber que nós vamos ser cuidados por Ele, supridos por Ele, segundo a sua sabedoria, segundo a sua própria provisão para a nossa vida. O Senhor está testando a fé deste povo, a confiar no seu cuidado. O Senhor está testando a obediência desse povo. E o Senhor está testando onde estava o coração deste povo. Onde estava o coração deste povo? Veja o que o texto diz no verso 17 e 18. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Pois colheram cada um quanto podia comer.
Deus quer ensinar para nós aqui, meus irmãos, no deserto, de que nós devemos ter a satisfação nele. Satisfação nele. Devemos ter um coração agradecido por aquilo que ele tem nos dado. E o Senhor tem nos dado a medida exata da sua provisão para a nossa vida. Quantas vezes as pessoas reclamam, mas eu gostaria de ter aquilo, mas eu gostaria de ter isso, mas eu acho que isso não é suficiente, eu acho que isso não é o que eu preciso. Deus está nos educando na sua providência. A agradecermos a Ele o pão nosso de cada dia. A termos alegria na sua provisão e no seu cuidado, seja abundante ou seja o suficiente, mas nós devemos agradecer a Deus a porção diária que recebemos das suas mãos. O Senhor sabe o que eu e você realmente precisamos e Ele nos dará o que realmente nós necessitamos, não o que nós queremos, não o que nós desejamos. O Senhor educa o seu povo. O Senhor disciplina o seu povo. O Senhor prova a fé do seu povo para confiar nele durante a peregrinação do deserto. Ao mesmo tempo, nós aprendemos aqui que o Senhor está dando um testemunho visível do seu cuidado providencial. Providencial. Deus está, meus irmãos, dizendo para este povo que ele é o Deus que cuidará deles em suas necessidades. O Senhor diz no verso de número 11 e 12, diante da murmuração dos filhos de Israel: ao crepúsculo da tarde comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Nós nunca devemos esquecer disso, de que quem é o nosso provedor é o Senhor. Ele cuida de nós. O maná tem aqui um testemunho, o testemunho do cuidado do Senhor, da provisão do Senhor para a nossa vida. No entanto, que Deus diz que o povo deveria guardar o maná dentro da arca da aliança, lá em Hebreus capítulo 9, verso de número 4, o texto nos diz assim: a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Deus sobrenaturalmente também conservou este maná dentro da arca da aliança, que estava junto com a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da aliança. Deus quer mostrar para o seu povo que ele é o pastor do seu povo, que ele conduz o seu povo, sendo simbolizado pela vara de Arão que floresceu. Ele é o Deus que dá a sua palavra, que dá a sua lei, as tábuas da aliança, mas ele é o Deus também que supre a nossa necessidade, por isso o maná estava ali guardado na arca da aliança. 3 símbolos de que o Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor da aliança, o Senhor que salvou com poderosa mão, libertando o seu povo da escravidão do Egito, e agora sustenta com poderosa mão providente o seu povo durante 40 anos de peregrinação no deserto, até cumprir a sua promessa e eles entrarem na terra de Canaã. Meus irmãos, esse texto nos ensina, e ele é uma grande ilustração do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O Senhor Jesus diz em João capítulo de número 6, após ter feito um milagre, multiplicado pães e peixes e alimentado uma grande multidão, e o Senhor Jesus disse, verso de número 32 de João capítulo 6, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá.
porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Replicou-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Veja que Jesus diz sobre o verdadeiro significado do maná. O maná apontava para o Senhor Jesus. Ele é o pão da vida. Ele diz no verso de número 48 ao verso de número 51 desse mesmo capítulo: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Veja que Jesus diz, em primeiro lugar, que ele é o pão que veio do céu. Ele é o próprio Deus que se fez carne. Ele é divino. Ele é o pão vivo, ele diz. É o pão que dá vida, é o pão que dá vida eterna. Foi dado pela vida do mundo, e quem comer dele viverá para sempre. Só o Senhor Jesus pode alimentar a nossa alma. Só o Senhor Jesus pode preencher o nosso vazio existencial. Portanto, o maná enviado da parte de Deus, que caía do céu, é um testemunho do que Deus faria por nós ao enviar o seu próprio Filho, Jesus. Ele é o verdadeiro pão. Ele é o verdadeiro pão simbolizado pelo maná durante a peregrinação do deserto. Jesus é o único que pode saciar a nossa fome interior. Jesus é o único que pode nos dar vida eterna. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus é tudo que eu e você precisamos. Ele não somente supre a nossa necessidade espiritual, nos dando vida e salvação, como ele também supre as nossas necessidades materiais. E eu quero deixar essa palavra de Filipenses para você no capítulo de número 4, verso de número 19, onde o apóstolo Paulo diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Creia em Jesus. Ele supre a sua necessidade espiritual. Ele é o que nos dá vida eterna. Ele é o que nos reconcilia com Deus pela sua morte e ressurreição. Ele é o verdadeiro pão. Mas ele também cuidará das nossas necessidades físicas. Ele suprirá também a nossa necessidade. Quero deixar essa palavra para você nesta manhã. Neste tempo que nós vivemos, neste momento que atravessamos no nosso país de incertezas políticas, econômicas, confie no Senhor. Confie no Senhor Jesus. Ele cuidará de você. Ele é o seu provedor. Ele já fez por você uma obra de salvação. Ele é o pão vivo. Sem Jesus nada somos. Sem Jesus nada podemos fazer. Há uma fome maior do que um apetite. Há uma fome maior do que o vazio do estômago. É a fome existencial do homem. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Creia nele. Ele pode mudar o seu coração. Ele pode lhe dar vida e vida eterna. Mas além disso, ele também cuidará de você. Cuidará das suas necessidades. Proverá exatamente aquilo que você precisa. Que você agradeça ao Senhor Jesus por ele ser o pão vivo que veio do céu. Que você aprenda a confiar nele, a descansar nele, a crer somente nele
que Ele cuidará de você. Ele suprirá a sua necessidade. Em nome de Jesus.